Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai se aventurar por uma parte da nossa biologia que, assim, costuma passar batido. Os dutos das glândulas. A imagem que vem na cabeça é quase sempre a de um simples cano, né? O encanamento biológico meio passivo. Mas olha, a análise de hoje vai desmontar completamente essa ideia. Vamos explorar como esses dutos são, na verdade, estruturas incrivelmente ativas e super especializadas. Olá, e é um ponto excelente para começar porque na histologia a nomenclatura ela é funcional. Ela nunca é aleatória, sabe? Os nomes que a gente dá para essas estruturas são, na verdade, um resumo denso da localização, da aparência e, o mais importante, da fisiologia delas. E o caso dos dutos glandulares é um dos exemplos mais elegantes de como a forma e a função dançam juntas no nível microscópico. Certo. Então, vamos começar por essa ideia de localização. A fonte fala numa classificação baseada em onde os dutos estão. Me parece um tipo de, sei lá, um sistema de CEP biológico, uma forma de mapear o território da glândula. Exatamente. É um mapa. E para entender esse mapa, a gente precisa visualizar uma glândula maior, tipo uma salivar ou pâncreas. Ela não é uma massa homogênea. Ela é toda compartimentalizada por tecido conjuntivo, que funciona como se fossem paredes internas. Essas paredes dividem a glândula em seções grandes, que são os lobos. E dentro de cada lobo, paredes mais fininhas do mesmo tecido criam subdivisões menores, os lóbulos. Essa é a hierarquia que dá nome aos dutos. Entendi. É como um país dividido em estados e depois os estados divididos em cidades. Perfeito. A analogia é perfeita. E os dutos são as estradas que conectam tudo. As estradas interestaduais, digamos assim, seriam os dutos interlobares. São os maiores, que correm pelo tecido conjuntivo entre os lóbulos. Eles são até mais difíceis de achar num corte histológico comum, porque você precisaria de um corte que pegasse bem essa fronteira maior, entende? Aham. Já as estradas intermunicipais são os dutos interlobulares. O prefixo inter significa entre. Eles estão no tecido conjuntivo entre os lóbulos. E tem uma característica fundamental deles. Eles raramente viajam sozinhos. Quase sempre estão acompanhados por uma pequena artéria e uma veia. Esse conjunto duto, artéria, veia é um pacote funcional essencial para a irrigação e drenagem daquela área. Nossa, isso parece um design muito eficiente, mas ao mesmo tempo cria um ponto de vulnerabilidade, não? Se algo acontece com o vaso sanguíneo ali naquela região, o duto e, por consequência, o funcionamento de um lóbulo inteiro podem ser comprometidos. É tipo um pacote tudo ou nada. É uma observação muito perspicaz. Sim, é um ponto de vulnerabilidade. Um bloqueio vascular ali afeta diretamente a capacidade daquelas células de secretar e de manter o duto funcionando. E por fim, dentro dos municípios, ou seja, dentro de cada lóbulo, a gente tem a rede de ruas locais. São os dutos intralobulares. O prefixo intra significa dentro. São os dutos menores que coletam a secreção direto das unidades produtoras. Ok, então o mapa geográfico tá claro. Mas a localização por si só não conta a história toda, né? A função desses dutos deve variar tanto quanto o bairro onde eles estão. E aqui a coisa começa a ficar realmente fascinante, porque aquela ideia do cano passivo vai por água abaixo. Completamente. Essa é a segunda grande forma de classificar, e talvez a mais importante, pela função. E a divisão é bem clara. De um lado, temos os dutos excretores, o nome já diz tudo, né? A única função deles é excretar, transportar. Eles pegam a secreção e levam até a saída, se muda nada na composição. São os entregadores do sistema. Geralmente, os dutos maiores, como os interlobulares e interlobares, cumprem esse papel mais simples. E do outro lado? Do outro lado estão as estrelas da nossa conversa, os ductos que modificam a secreção. Estes são metabolicamente muito ativos. Eles recebem a secreção bruta das células produtoras e a refinam. Podem absorver íons, como sódio e cloreto, tirando eles da secreção e devolvendo para o sangue. Ou podem secretar outras substâncias para dentro dela, como potássio e bicarbonato. Eles estão, de fato, finalizando o produto. Uau! Isso muda tudo. Quer dizer que a célula que forma a parede do duto
pode ser tão ou até mais complexa que a célula que produziu a secreção original? Ela não é só uma passagem, é uma estação de tratamento. Exatamente. Uma estação de tratamento. A glândula salivar é o exemplo clássico. A saliva que é produzida inicialmente lá nas unidades secretoras é muito diferente da saliva que chega na nossa boca. E todo esse processamento acontece ao longo do sistema de ductos. Eles não são coadjuvantes, são protagonistas na composição final do produto. E como a gente sabe que eles fazem isso? A estrutura deles deve entregar o jogo, imagino. Deve ter alguma pista visual no microscópio que, tipo, grita, eu trabalho duro. E grita mesmo. O principal exemplo são os dutos estriados, que são um tipo de duto intralobular. Eles são muito comuns em glândulas que produzem secreções ricas em proteínas, como as glândulas salivares. O nome estriado vem de um detalhe visual muito específico. A base das células que formam a parede do duto parece ter umas estrias pequenininhas, uns risquinhos quando a gente vê em alta magnificação. Essa ideia de estrias me intriga. Geralmente, quando a gente pensa em estrias na biologia, a primeira coisa que vem à mente é músculo estriado. Existe alguma relação funcional com o movimento ou é só coincidência de aparência? Ótima pergunta, porque força a gente a ir além da aparência. É uma coincidência de padrão visual, mas a causa é completamente diferente. No músculo, as estrias são o alinhamento das proteínas contráteis. Aqui nos dutos, as estrias são a manifestação de uma usina de energia celular perfeitamente organizada. Uma usina de energia? Como assim? A base da célula, a parte que não está em contato com a secreção, não é lisa. A membrana plasmática ali se dobra para dentro centenas de vezes, criando invaginações bem profundas, como se fossem os corredores de um labirinto, sabe? E alinhadas verticalmente dentro desses corredores, em formação quase militar, estão colunas de mitocôndrias. São essas colunas de mitocôndrias que criam o efeito visual das estrias. Mitocôndrias, as produtoras de energia da célula, agora faz todo sentido. Exato. E a organização é genial. As mitocôndrias estão ali para gerar uma quantidade absurda de ATP, a moeda energética da célula. Essa energia toda alimenta inúmeras bombas de íons, que são proteínas transportadoras que ficam naquelas dobras da membrana. As dobras aumentam brutalmente a área de superfície, permitindo que a célula tenha muito mais bombas do que teria numa superfície lisa. É uma máquina projetada para transporte ativo, para mover substâncias contra o gradiente de concentração, o que é um trabalho energeticamente muito, muito caro. Então as estrias são a assinatura visual do gasto de energia. É como olhar um mapa de uma cidade à noite e ver as luzes mais brilhantes exatamente onde tem mais atividade, mais indústria. A estrutura não só sugere a função, ela a exibe de forma explícita. Perfeito, é isso. E essa máquina não está sozinha. Antes da secreção chegar nos dutos estriados, ela passa por um outro tipo de duto modificador, os dutos intercalares. Eles são os primeiros da fila, conectando-se direto nas unidades secretoras. São muito menores, mais curtos e, para ser sincero, bem difíceis de identificar numa lâmina. Precisa de um olho treinado e um pouco de sorte no corte. Se eles são tão pequenos e difíceis de ver, qual é a importância deles? Eles não poderiam ser só uma versão menor dos estriados? Não. Eles têm um papel muito específico e crucial. Eles são a primeira etapa do controle de qualidade. Uma das principais funções deles é secretar íons bicarbonato para dentro da secreção inicial, que pode ser meio ácida. Eles neutralizam o pH. E, além disso, adicionam componentes antibacterianos importantes, como a lactoferrina. Eles meio que preparam a secreção para o processamento mais intenso que vai acontecer nos dutos estriados. Ah, então é uma linha de montagem em etapas. Os intercalares fazem o ajuste inicial, a triagem, e os estriados fazem a refinaria pesada. Faz todo sentido que os intercalares sejam pequenos e fiquem logo na saída da fábrica. E o fato de ambos estarem presentes em glândulas de proteína, como as salivares, mas não em glândulas mucosas, é uma pista importante, certo? É a pista decisiva. Glândulas que produzem muco puro, por exemplo, têm poucos ou nenhum desses dutos. Isso nos diz que o muco é um produto que já sai praticamente pronto. Já a saliva e outras secreções serosas são produtos que precisam ser refinados ao longo do caminho. A presença ou a ausência desses dutos conta pra gente qual é a complexidade do processo pós-produção. É uma quantidade de detalhes impressionante.
Eu lembro das aulas de histologia, de passar horas no laboratório com o microscópio, tentando diferenciar essas estruturas numa lâmina. A gente sabe que é importante, mas na hora da prova, o pânico de confundir um duto estriado com um vaso sanguíneo, por exemplo, é real. É uma experiência universal para qualquer estudante da área da saúde. Pois é, porque o desafio não é só decorar a imagem, né? É conectar aquela imagem estática com um processo fisiológico dinâmico. E é por isso que a prática com questões que forçam essa conexão entre estrutura e função é tão fundamental. Não adianta só ver a foto, tem que ser capaz de resolver o problema clínico ou fisiológico associado a ela. Exato, e falando em resolver problemas e se preparar, para quem está passando por isso agora, a dica é certeira. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Certo, já cobrimos a localização e a função em detalhe. Mas para fechar o quadro da nomenclatura, a fonte ainda menciona outras formas de nomear os dutos, que não se baseiam nem na localização hierárquica, nem na função de modificar. Sim, são casos mais específicos. Às vezes, um duto ganha um nome próprio simplesmente por sua localização macroscópica e função única no corpo. O exemplo mais conhecido é o ductus deferens, o ducto deferente, no sistema reprodutor masculino. O nome descreve sua função de levar para longe. Outra prática, que era muito mais comum antigamente, é usar epônimos, ou seja, nomear a estrutura em homenagem à pessoa que a descreveu primeiro. O duto de Stensen, por exemplo, é o principal duto da glândula parótida. Ok, então, para amarrar tudo, se a gente fosse resumir as grandes funções que um sistema de dutos pode ter, quais seriam? Já falamos de transportar e modificar. Exato. A primeira é transportar, a função excretora básica, de conduzir a secreção. A segunda é modificar, que é esse trabalho ativo e energético que a gente viu nos ductos estriados e intercalares das glândulas salivares, e que também acontece de forma crucial nas glândulas sudoríparas para ajustar a concentração de sal no suor. Mas tem uma terceira função importante: armazenar. Então, além de transportar e tratar, eles também funcionam como um depósito. Isso muda a dinâmica, não é só um fluxo contínuo. Um reservatório tampão, garantindo que haja um suprimento pronto quando necessário. A arquitetura aqui não é otimizada para modificação energética, mas para capacidade de expansão e liberação controlada. É mais uma vez a história da forma segue a função. A próstata é outro exemplo onde os dutos armazenam a secreção. Então, o que tudo isso significa? Significa que aquela imagem inicial de um cano simples estava completamente errada. Os dutos glandulares são estruturas dinâmicas, multifuncionais e o seu design microscópico é um reflexo direto do trabalho que executam, seja ele transportar, refinar ou armazenar. Eles são uma parte absolutamente essencial da história fisiológica. Precisamente. E isso nos leva a um pensamento final, para além do que está nas fontes. A gente viu que os dutos estriados, em particular, executam um trabalho de modificação que consome muita energia, né? Sustentado por aquela arquitetura fantástica de mitocôndrias e dobras de membrana. Um processo tão caro para o corpo implica necessariamente um controle regulatório extremamente fino. O corpo não desperdiça ATP. Então a pergunta que fica é: que tipos de sinais hormonais do sistema nervoso autônomo dizem para essas usinas nos dutos quando trabalhar mais e quando economizar energia? Se a gente está desidratado, por exemplo, como o duto da glândula sudorípara recebe a ordem de reabsorva o máximo de sal e água possível? Nós entendemos a máquina, mas o sistema operacional que a comanda, que ajusta a intensidade do trabalho dela em tempo real, é todo um outro universo fascinante.